Fala galera, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Tatiane, sou professora de História e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo, a primeira aula, o primeiro podcast, seja lá como vocês queiram chamar. Hoje nós vamos falar sobre as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização dos seres humanos. Essa é uma matéria que diz respeito à primeira fase, digamos assim, da história, que é a chamada pré-história. Então, nós hoje vamos conhecer as teorias sobre a origem da humanidade e a escala evolutiva dos hominídeos. Vamos lá? Então, nós temos a respeito da origem da humanidade, nós temos duas grandes teorias que perduraram por muito tempo. A primeira, ela é muito questionada porque ela não tem comprovações científicas. Nós estamos falando do criacionismo. Essa teoria ela foi muito propagada pela igreja, principalmente a igreja católica. Nós sabemos que durante muito tempo a igreja influenciava e muito a vida da sociedade, não só religiosamente, mas também na questão cultural, econômica, social e política. Então, não seria diferente sobre as teorias da origem da humanidade. Então, o criacionismo, ele tem como base Deus como criador da humanidade, do universo, da vida, enfim, de tudo. Essa teoria dominou o mundo cristão ocidental até o século XIX, tendo como base a Bíblia. No livro Gênesis, Deus teria criado o homem, Adão, do pó da terra e a mulher, Eva, da costela de Adão. Por isso a ideia de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Precisamos desconstruir essa ideia, hein, gente? Então, o criacionismo ele tem como base essa ideia de que Deus é o criador do universo, da vida e, portanto, dos seres humanos. Essa teoria, ela rejeita qualquer tipo de interferência científica, que é o que nós vamos ver com base na segunda teoria. A segunda teoria é a teoria evolucionista ou evolucionismo. Essa sim tem base científica, biológica. Essa teoria, ela é muito importante. Ela foi comprovada a partir do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859. Nesse livro, a partir dos seus estudos, Darwin ele comprovava que os seres humanos passaram por um processo de seleção natural, preservando as espécies que conseguiram se adaptar melhor às modificações do ambiente. Como assim? Charles Darwin afirma que os seres vivos passaram por um processo evolutivo ao longo de milhões de anos, tendo ocorrido então um processo de seleção natural que preservou aquelas espécies que conseguiram se adaptar melhor às modificações do ambiente. Ou seja, sobrevive a espécie não aquela que é a mais forte, a mais inteligente, e sim aquela que se adapta melhor às modificações. Essa teoria ela entra em confronto direto com a teoria do criacionismo. E lembrem-se, sendo a igreja a manda-chuva de tudo, ela não iria aceitar essa teoria tão facilmente. Então, a teoria do evolucionismo ela foi muito criticada, porque chocou o mundo. Pela primeira vez, alguém tirava o poder da criação do mundo e da vida das mãos de Deus, ou seja, dos domínios da igreja, para passar para a ciência e saía a ideia de religião e entrava-se para o campo científico. E então, com base na teoria evolucionista, o surgimento do homem seria, portanto, o resultado de um processo evolutivo, um processo de evolução a partir de outros primatas. Ou seja, o homem e os primatas teriam uma origem comum e eles se separaram ao longo desse processo evolutivo. Ou seja, essa teoria ela entra muito em confronto direto com o criacionismo. Há quem diga que o criacionismo ele não é uma teoria porque ele não tem comprovações científicas. De fato, ele não tem comprovações científicas, mas foi uma ideia que perdurou durante muito tempo, até o século XIX, quando Darwin publica o livro A Origem das Espécies, e aí ele lança a teoria evolucionista.
Um ponto importante é ser comentado é a relação do tempo na história. Vamos ter em mente que o nosso planeta, ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E o surgimento do primeiro homem, do hominídeo, é, portanto, algo muito recente, né? Vamos dizer assim, pois ele ocorreu por volta de 4 milhões de anos atrás. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: a história, ela estuda os processos dos seres humanos ao longo do tempo. Nós não vamos estudar o que aconteceu antes dos seres humanos existirem, né? Até porque isso cabe às ciências, não às ciências humanas. Então, estudar e analisar esse período tão grande, tão extenso quanto a pré-história é muito complexo, é muito complicado. Por isso a importância das fontes históricas, dos vestígios históricos, para poder se entender melhor esse período histórico. E aí entra um outro ponto também que eu acho que vale a pena ser comentado aqui, que é a questão dos dinossauros. Não, eu não estou brincando. Há muitas pessoas que acreditam ainda hoje que seres humanos e dinossauros conviveram à la Jurassic Park. Não, não é bem assim, gente. Há um desencontro no espaço e tempo entre seres humanos e dinossauros. Por quê? Os dinossauros, eles habitaram o planeta há cerca de 150 milhões de anos atrás. Eles desapareceram por volta de 65 milhões de anos atrás. E o mais antigo hominídeo, né, o ser humano encontrado, registrado pela arqueologia, teria existido há cerca de 4 milhões de anos atrás. Ou seja, existe uma lacuna um pouco grande, né, entre os dinossauros e os seres humanos de 61 milhões de anos. Então, pensem, não tem como os seres humanos e os dinossauros terem coexistido. Eles nunca coexistiram. De fato, existiram, há comprovações, há vestígios, a arqueologia está aí para nos explicar exatamente isso, para nos mostrar e comprovar isso, mas dinossauros e seres humanos nunca coexistiram. Parece que é algo óbvio, mas ainda há muitas pessoas que acreditam que eles viveram sobre a mesma terra ao mesmo tempo. Então, tendo explicado esses pontos, nós vamos falar agora sobre a escala evolutiva dos hominídeos, ou seja, todo o processo de evolução e de desenvolvimento dos primatas até chegar ao que somos hoje. Então, nós vamos começar a falar sobre os australopitecos, ou então macaco do sul. Os australopitecos, eles eram bípedes semi-eretos e existiram há cerca de 4 milhões de anos atrás. Chegaram de 1,5 m de altura. E aí, eu vou dar aqui uma informação importante. A capacidade craniana do Australopithecus é por volta de 380 a 550 centímetros cúbicos. Vocês vão entender mais um pouquinho à frente por que eu estou falando da capacidade craniana. E aí, nesse processo evolutivo, temos o Homo habilis, ou homem habilidoso, que viveu por cerca de 2,5 milhões de anos atrás a 1,5 milhões de anos atrás. A sua capacidade craniana era entre 550 e 680 centímetros cúbicos e ele foi o primeiro a utilizar ferramentas feitas de pedras lascadas, ou seja, nós percebemos que há um aumento dessa capacidade craniana e também há uma evolução no sentido de manusear e manipular o ambiente para facilitar a sua sobrevivência. E aí nós temos o Homo erectus, homem ereto. Também é bípede com capacidade de se manter ereto, que viveu por cerca de 1,8 a 50 mil anos atrás. A sua capacidade craniana era entre 750 e 1.250 centímetros cúbicos. Além disso, também possuía a capacidade de produzir objetos de pedra e madeira. Além disso, uma questão super importante que nós veremos mais nas próximos
nos próximos vídeos, a questão da utilização do fogo. Foi a partir do Homo erectus que o homem aprendeu a manusear o fogo. Essa é considerada uma das mais inovadoras e importantíssimas revoluções tecnológicas. E por fim, nós temos o Homem sapiens, ou Homem sábio, que é a espécie atual da humanidade, surgida por volta de 200 a 150 mil anos atrás. A capacidade craniana é de 1.400 a 2.000 centímetros cúbicos. Além disso, foi com o Homo sapiens que foi possibilitado ter o desenvolvimento do pensamento abstrato e simbólico, além da prática da pintura rupestre, da cerâmica e outra importantíssima revolução para o desenvolvimento da humanidade, que é a agricultura. A agricultura que facilita o processo de sedentarização dos seres humanos. O que é isso? É os seres humanos se fixarem no lugar, se estabelecerem no lugar e deixarem de ser nômades, que é saindo de uma região para outra em busca de alimentos, em busca de sobrevivência. E aí agora eu vou explicar para vocês por que eu estou sempre falando da capacidade craniana de cada um desses hominídeos. Porque o aumento da capacidade craniana significa o aumento da cognição, da inteligência e da capacidade de compreender e manipular o ambiente ao seu redor. Ou seja, quanto maior for a capacidade craniana desse hominídeo, mais inteligente, mais desenvolvido é esse hominídeo. E assim ele consegue manipular o ambiente para sua melhor sobrevivência. Então, por isso que eu fui colocando, é importante nós termos isso em mente, que quanto maior a capacidade craniana, mais inteligente, mais adaptado às modificações do meio ambiente esse hominídeo consegue ser. Então é isso, galera. Nessa aula nós vimos a diva dos hominídeos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Então conseguimos compreender desde as origens da humanidade, seus processos de sedentarização e os seus deslocamentos. Como eu falei para vocês, a aula fica curta, até porque o nome do canal é Resumos Históricos, mas não seja por isso. É curta, mas é objetiva, prática. Vamos direto ao ponto, sem ficar enrolando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo vocês. É isso, se inscreva no canal, compartilhe e bons estudos!